Professor Mauro Nogueira de Oliveira é sócio fundador, benemérito e didata da Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Foi administrador da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 1973. Durante 3 anos, coordenou o projeto O Desafio da Sala de Aula no Cinep do Rio Grande do Sul. É pós-graduado em orientação familiar pela UNAMA, Universidade da Amazônia. Convidamos o professor Mauro Nogueira a tomar seu lugar aqui no dispositivo e proferir a sua palestra. Hoje no avião, assistindo uma série, tem um momento, era sobre o Malcolm X, teve um momento em que ele diz: eu quero que tu me empreste teu púlpito, para um pastor, né? Aí eu vi o púlpito, aqui todo mundo falando no púlpito. Pela primeira vez eu vou falar num púlpito. Boa tarde. O deputado Castelo Branco, professor, né, citou os alunos que estão em Harvard. Aí, eu acho que deve ser alguma coisa bem significativa quando um ex-aluno convida a gente para vir fazer uma palestra, né, para vir bater um bate-papo com vocês. O Fernando foi meu aluno. Então, eu agradeço a lembrança, Fernando. Ao mesmo tempo, me sinto honrado, né, por teres lembrado e por teres imaginado que eu possa contribuir. Okay? Eu realmente ajudei a fundar a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, em 1986. Eram 3 grupos que foram formados por Fela Moscovici. Se alguém é da área de recursos humanos, aí já ouviu falar nesse nome. Uma psicóloga social que trouxe para o Brasil o trabalho com grupos. Nós nos reunimos, eram 2 grupos do Rio Grande do Sul e um grupo do Paraná, de Curitiba, e criamos a Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo. Depois de um certo tempo, nós ficamos conhecidos como Sociedade Brasileira que trabalha com dinâmicas de grupo. E aí nos chamavam para fazer festinha de aniversário, casamento e tal, e não era o nosso foco. Aí mudamos o nome para a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. E acho que ainda tem confusão. Esse termo dinâmica foi usado por Kurslev para mostrar que existem forças interagindo, dínamos, forças, né? Forças interagindo num grupo. E que essas forças precisam ser trabalhadas. Então, nós não queremos perder o termo dinâmica, mas deixar bem claro que o nosso foco não é trabalhar dinâmicas, é trabalhar com a dinâmica do grupo. E dentro de uma sala de aula, nada melhor. A sala de aula, eu quero só mostrar o que nós temos dentro de uma sala de aula. Nós temos o professor, nós temos o professor em relação com alunos, nós temos um espaço geográfico, que é comum a todos, nós temos uma tarefa a ser desenvolvida num período de tempo acertado. Concordam com isso? Professor em relação com os alunos, o espaço geográfico comum, a possibilidade do face a face, professor e alunos, com uma tarefa num determinado tempo. Isso nós temos numa sala de aula. Agora mostra o conceito mais aceito do que é grupo. Querem situação mais clara do que grupo, do que uma sala de aula? Esse conceito é aceito em diversos autores, em diversos países. Quando essa situação acontece, a possibilidade, o número de pessoas com a possibilidade do face a face, reunidas por um período de tempo acordado para realizar uma tarefa, nós temos um grupo. E a sala de aula comporta isso. No entanto, a gente precisa... Vamos detalhar um pouco mais o que é essa relação. Quando nós formamos um grupo, o grupo dentro da sala de aula, pegando o exemplo de sala de aula, pessoas dentro da sala de aula. Nós temos posições, que é professor e aluno. São posições conhecidas. Chega alguém, abre a porta da sala de aula e olha, é capaz de imediatamente definir quem é o professor e quem são os alunos.
Algumas salas até têm o local separado, um púlpito, uma mesa diferente, ou o professor está em pé diante dos alunos, caracteriza a posição de professor. Essa posição dá status, dá poder ao professor, dá poder diferenciado ao que tem os alunos. E temos a posição de alunos. Tanto essa posição quanto professor e alunos não saem para fora, não aparecem, se não for através do desempenho de papéis. E papel significa ocupação de espaço no grupo. A posição é estática. Agora, através dos papéis eu ocupo espaço no grupo. Ocupar espaço é influenciar, é se relacionar, é entrar em contato. Se eu tenho um papel cristalizado é o seguinte, eu só sei funcionar daquele jeito. Eu não sei funcionar de outra forma. Eu ocupo muito pouco espaço naquele grupo. Eu não me relaciono, eu não me movimento. Eu não entro em contato com as pessoas, ou pouco entro em contato com as pessoas. Então, essa dinâmica de posições e papéis dentro da sala de aula fazem com que as coisas aconteçam. Um professor que tenha dificuldade de se relacionar com seus alunos, ele pode ser excelente no conteúdo, ele pode ser um gênio em termos de domínio de técnicas de aprendizagem, ele pode dominar tudo isso. Agora, se ele não consegue se relacionar com os alunos, uma boa percentagem daquilo que ele está dizendo, daquilo que ele está professando, não será ouvido. Estou sendo claro? Estou falando grego? Acho que não falo nada que não seja do cotidiano. Ok? Quem é educador aqui conhece essa situação. Esses papéis, dentro de uma sala de aula, vou falar agora aqui no que eu mais vejo acontecer. E o que eu mais vejo acontecer, não quero generalizar, não quero cometer esse pecado. Mas para o professor, quanto menos os alunos se movimentarem, não só fisicamente, mas em termos de exercícios de papéis, quanto menos eles se movimentarem, melhor será para o professor. Porque aí ele pode se ater ao seu conteúdo. Aí ele pode ficar professando o seu conteúdo. Quando começa a acontecer alguma movimentação entre os alunos, quando isso começa a acontecer, atrapalha o professor. E aí a probabilidade, ou o que mais acontece, é cala. Quando eu calo uma movimentação que está acontecendo num grupo, eu posso estar calando um processo grupal, através de um indivíduo, eu estou calando um processo grupal que vai inevitavelmente dificultar o aprendizado. Porque aquele aluno calado encontrará favoráveis e desfavoráveis. E aí, então, a energia vai toda para o aluno que foi calado e o professor perdeu tempo e conteúdo. O espaço geográfico, onde estão as posições de papéis, precisa haver um contrato de convivência. Imagino que aqui eu esteja falando com pessoas que ou estão, ou já foram, ou tem um par. Tem um parceiro, tem uma parceira. E a decisão de formar esse par implicou num contrato, começando por um contrato, às vezes até primeiro geográfico. Como é que nós vamos arrumar o nosso canto? Como é que nós vamos arrumar a nossa casa, nosso apartamento? Eu tenho para mim uma situação que aconteceu em 1900 e Mateus nasceu em 76, 1970, outubro de 76. Outubro de 77, o Lucas de 76. Outubro de 77. Eu morava no Rio Grande do Sul e era casado com uma paraense, nasceu o Mateus em fevereiro, e nós fomos levar o Mateus para a família da minha mulher conhecer o Mateus em Belém do Pará. Na viagem, o Mateus fez uma otite.
né? Comum acontecer, né? Fez uma otite, então nós corremos, chegamos do aeroporto já, né? Preocupados e tal, né? Fomos para a casa da sogra na época, e quando chegou lá, a Graça, a mãe do Mateus, disse assim, me dá uma colher que eu vou pingar um azeite quentinho no ouvido dele. Eu fui direto na gaveta, naqueles armários que tem a cristaleira, né? 3 gavetas, eu fui direto na gaveta, peguei a colher e entreguei. Primeira vez que eu estava indo na casa da sogra. Como é que eu sabia que aquela era a gaveta dos talheres? Era a mesma da minha casa. Eu tenho uma tendência a repetir espaços geográficos. O lado de dormir na cama, quem é que escolheu? Como é que foi a escolha? Quem é casado, quem já foi, quem está? De que lado a gente vai dormir na cama? Tem um contrato ali. Há uma probabilidade de que seja o mesmo lado que eu via papai e mamãe dormirem. Há uma probabilidade. O lugar de sentar à mesa. O lugar para ver televisão. O quanto existe na família, eu também sou orientador familiar, terapeuta familiar, o quanto existe na família a prevalência de a casa quem manda é a minha mulher. E aí então quem faz o arranjo geográfico é ela. E às vezes nem pergunta como é que eu aceito aquele arranjo. E às vezes tem que ser meio na base da discussão. Eu trabalho muito com famílias reorganizadas. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu oriento é encontrem um lugar que seja de vocês. Porque quando o marido vai para a casa da mulher, dá bode. Quando a mulher vai para a casa do marido, também dá bode. Alguns casais que eu orientei chegaram com filhos, chegaram até a encontrar a alternativa de eu fico a maior parte do tempo da semana com os meus filhos, tu fica a maior parte do tempo com as tuas filhas, e nós alugamos um apartamento para nós. Final de semana passam juntos. Porque, não sei se já passaram por isso, mas dá problema. Porque eu estou entrando num espaço geográfico que eu não construí. Eu não construí aquilo. E aquele espaço geográfico ainda tem lembranças de uma situação que eu não vivi. E aí eu falo tanto parte do homem, da mulher, ou, no caso de casais homoafetivos, a mesma coisa. Então, a importância do espaço geográfico na construção do espaço psicológico. Na sala de aula, quantos professores dedicam tempo para fazer esse contrato psicológico? Como é que nós vamos funcionar? O que mais acontece são regras. Pode, não pode, é proibido, é permitido. Isto não é contrato psicológico. Isso é regra. E quando alguém sai fora da regra, manda para a secretaria, manda para a direção, manda para o orientador. Como é que é feito? É feito esse acordo. E outra situação que ocorre, educação infantil, a criança convive 4 anos ali com a mesma professora e a sua auxiliar. Acho que foi o Castelo que falou que aprende lealdade, aprende, né? Na educação infantil, a criança é leal aos seus amigos. É leal. Eu lembro de uma neta minha chegando em casa chorando porque o Marquinho tinha sido demitido. Ela tinha 3 anos. A expressão que usava era foi demitido. Que saiu da escola. Mas chorando a perda do amiguinho. Então desenvolve um espírito de grupo na educação infantil. Aí sai da educação infantil, vai para o ensino fundamental e ouve assim, agora terminou a brincadeira. Agora tu vai ver onde é que a coisa aperta. E aí começam as disciplinas, e aí vem um professor, aquela turma se relaciona muito bem com aquele professor e não se relaciona com o que vem a seguir. Aí troca de professor de novo, aí os conflitos que apareceram com aquele professor que a turma não se relaciona bem, vão ser trabalhados com o outro professor com o qual a turma se relaciona bem. Mas não trabalhou com aquele que provocou. Estou falando grego. Então, quando não é feito esse contrato,
E aí cada professor tem que fazer o seu contrato. E quando é feito o contrato, ele não precisa ser igual para todos. Os alunos vão respeitar, vão sentir, porque eles vão participar desse contrato. Não precisa ser alguma coisa assim, eu vou ficar no papel de bonzinho com o professor e vocês vão contribuir comigo. Não. Nós podemos ter regras muito claras e com certeza eles vão cumprir, porque o aluno precisa. Eu vou mostrar mais tarde para vocês, o aluno precisa que o professor faça isso para ele. Mas quando o professor não faz, eu vou para a sala de aula, às vezes, com um conflito que aconteceu no intervalo, no recreio, no pátio, uma competição que aconteceu lá, e aí eu vou trabalhar dentro da sala de aula. E se o professor não está atento a isso, foi-se. Eu disse para o Fernando, eu não vou falar de educação. Eu não estou falando de educação, estou falando de dificuldades no aprendizado, talvez. E o grupo pode provocar essa dificuldade. Principalmente porque o professor... E aí eu trabalhei 3 anos num projeto no Rio Grande do Sul com professores da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E havia uma tônica, principalmente no ensino fundamental e médio. Na educação infantil, por incrível que pareça, o professor está mais preparado para lidar com o grupo do que na educação fundamental e ensino médio. Porque o professor precisa se relacionar com 3 dimensões que existem dentro da sala de aula. Ele precisa se relacionar com o aluno, ele precisa se relacionar com a relação que existe entre os alunos e ele precisa estar atento a um processo grupal que, infelizmente, nós não estamos muito habituados. Que eu saiba, ainda não existe no curso de pedagogia ou em licenciaturas nenhuma cadeira que trate de grupo. A gente trata de como produzir aprendizagem, a gente trata de metodologias, mas não nenhuma delas de como é que um grupo funciona, como é que um grupo se organiza, como é que as coisas acontecem num grupo. E aí, então, não tem como evitar, isso acontece em todo e qualquer grupo. Essas 3 dimensões estão sempre presentes. Fernando, toca. Aí vem talvez a parte que eu vejo a mais importante. E, ao mesmo tempo que o professor precisa ver essas 3 dimensões, todo grupo, eu peço que vocês me deem um voto de confiança, que isso é quase que uma regra universal de grupos. Todo grupo funciona em 2 níveis simultaneamente. E precisa desses 2 níveis satisfeitos simultaneamente, que é um nível tarefa e é um nível emoção. Os dois níveis precisam simultaneamente estarem satisfeitos. O aluno espera que o professor faça isso, que o professor seja o líder da tarefa e que o professor seja o líder da emoção. O aluno espera que isso aconteça. Quando o professor está atento às 3 dimensões, fez um bom contrato, ou seja, não é um professor bonzinho, é um professor que trabalha com o grupo fica satisfeito, a aprendizagem acontece, o conteúdo é transmitido, o clima da aula, o clima daquele grupo, naquela sala de aula, é um clima bom, é um clima colaborativo, porque os 2 níveis estão satisfeitos. Agora, quando o nível emoção não está satisfeito, o que acontece? Pela experiência de vocês, o que vocês percebem? O professor se preocupa com a tarefa, não dá atenção ao nível emocional do grupo, não enxerga o que está acontecendo no grupo em termos de conflito, em termos de carências individuais ou interpessoais. Ele está se preocupado com a tarefa e é um excelente professor. O grupo precisa dos 2 satisfeitos ao mesmo tempo. Isso não acontece só na sala de aula, gente. Isso é um processo organizacional. Isso acontece nas famílias. Quando o professor não atende o nível emocional do grupo, o grupo precisa dos 2 satisfeitos ao mesmo tempo, o grupo vai eleger alguém
para satisfazer o nível emocional. E aí aparece aquilo que a gente diz, os líderes negativos. Aquele aluno só atrapalha. E às vezes aquele líder negativo está sendo porta-voz de uma insatisfação do grupo. Se o professor não está atento a isso, ele vai mandar aquele líder negativo calar a boca. O grupo vai eleger outro. E aí começa uma dificuldade. Hoje está um pouco... Eu vou me permitir. Está um pouco difícil falar de política no momento. Mas é um fato histórico, não é só político. Eu estou vendo algumas pessoas aqui da minha idade, eu estou com 70 anos, então acompanharam, estavam na universidade nos anos 70. Tem gente aí que estava na universidade nos anos 70? Ó, tem meia dúzia, mas vocês souberam o que aconteceu, por quê? Vocês sabem por que foi criado o sistema de créditos na universidade? Lembro que a gente, quando entrou na universidade, em 69, 68, a gente entrava num sistema seriado. Iniciava a faculdade com a mesma turma com que terminava. Lembram? Aí, em 1970, foi feita a reforma do ensino superior, que passou a vigorar em 1972, passou a vigorar em 73, se eu não me engano. Foi feita a reforma. Por quê? Eu não quero botar juízo de valor nisso que eu vou dizer, tá, gente? Eu não estou julgando se foi certo, se foi errado, mas isso é um fato histórico. Na época foi feita uma pesquisa e se identificou que a quase totalidade dos deputados e senadores, na época, eram oriundos da política estudantil universitária. Lembra o ano de 67, 68, que foi aquele boom, né? A grande maioria, deputados e senadores oriundos da política estudantil universitária. Então, o que fazer? Nós estávamos, na época, num governo dos militares, e isso chamou a atenção dos militares. Não estou dizendo se estava certo ou errado, estou só citando o fato histórico. Algo precisava ser feito. O que fazia com que essas lideranças surgissem no ambiente universitário e depois fossem para a vida pública, para a vida legislativa? O que acontecia? Porque convivia, era um grupo que convivia 3, 4, 5 anos diariamente, e aí elegia presidente de diretório, presidente de centro acadêmico, aí gostavam daquela função, né, estavam contribuindo também através daquela função, e se lançavam para a política. Então aí cria-se a reforma do ensino universitário e cria-se o sistema de créditos. No sistema de créditos, cada aluno teria a possibilidade de conviver mais próximo com 5 colegas. Porque era uma disciplina num prédio, outra disciplina no outro, com gente de outra faculdade, de outro curso e tal, e tal. Então isso fazia com que não houvesse grupo. Não havendo grupo, não havia líderes. Ou seja, as eleições a partir de 74, 75, não teve mais líderes universitários. E hoje não tem mais. Então, de novo, é fato histórico. Por quê? Quem produz o Castelo Branco trouxe a questão da formação de líderes. Eu acho que sim, a sensibilização do jovem para tomar iniciativa, para tomar conta da sua vida, né? Isso, ótimo, ótimo, né? Agora, líder, quem escolhe o líder é o grupo. Quem referenda, quem valida o líder é o grupo. Eu posso ser a autoridade daquele grupo. Dentro de uma sala de aula, eu sou o professor e tenho a autoridade do professor, mas não necessariamente eu terei a liderança do grupo. A liderança do grupo pode estar num aluno. Se eu trabalho com o nível emocional do grupo, aquele aluno será meu parceiro. Se eu não trabalho com isso, aquele aluno será meu contendor. Quando o professor é bonzinho demais, deixa a tarefa de lado, é o que todo aluno quer durante um bom tempo, durante um determinado tempo, porque o aluno quer aprender também. Ele aguenta até um tempo, depois ele enche o saco, não quero mais esse professor. Então,
Senão, tem que trabalhar com os dois níveis, nas 3 dimensões, no mesmo espaço geográfico, com aquelas pessoas naquele tempo. Então, eu penso que, se a gente pode fazer alguma coisa pela educação, veja, José Pacheco trouxe que o Brasil é rico em produzir teorias de educação. A Escola da Ponte foi criada com base num autor brasileiro, né, na Nova Escola. Então, nós não precisamos de filosofia da educação. É o meu pensamento. Eu acho que o preparo do professor não precisa ser na metodologia, não precisa ser no professar. É meu pensamento. Talvez até puxando a brasa para o meu lado, né? Eu acho que o preparo do professor tem que ser no como é que um grupo funciona. Incluir na percepção do professor a dimensão grupal. Porque eu acho que o professor tem a dimensão intrapessoal, tem a dimensão interpessoal, mas, minha percepção, acho que falta a dimensão grupal. O Fernando pediu para mim ser bem sucinto, bem sintético. Eu não sei se eu fui demais. Deu o recado? Perguntas? Oi. Quanto tempo leva para o professor perceber a dinâmica do grupo e identificar uma liderança positiva? O que leva? Quanto tempo leva Quanto para que tempo? o professor consiga identificar a dinâmica daquele grupo e identificar o líder positivo para aquela equipe? Eu acho que usei o termo assim, o líder, se o professor está atento ao nível emocional, o líder não vai fazer oposição, né? Vai trabalhar junto com ele. Quando existe essa alternância de papéis, quando a sala de aula cria um clima onde eu possa me expressar, tem diversos líderes positivos ao mesmo tempo. Porque aí eu sou ouvido. Então, vai haver um momento, ou pode haver um momento, que haja um. Mas liderança, quando falamos de grupo, nós entendemos liderança como um papel. Não é uma posição, é um papel. Eu, nesse momento, eu estou líder, né? Eu sou o líder dessa turma. E aí serei mais ouvido, serei mais respeitado, vão me dar razão, enfim. Então, nesse momento, eu posso estar na liderança, mas daqui a outro momento pode estar outro. Então, eu acho que o professor, se ele conseguir criar a possibilidade de mais lideranças, é melhor. A minha pergunta é se o professor faz isso naturalmente no transcorrer do ano ou se ele já faria uma dinâmica de grupo com os alunos todos. Não. Porque fica difícil uma coisa assim, né? É isso que está. Vê bem, não é fazer a dinâmica, é entender a dinâmica. Entender a dinâmica. O professor atento, ele enxerga, ele vê isso. E olha, importante a tua pergunta é o seguinte, o professor identifica alguém que tem uma liderança e aí dá a liderança para aquele aluno. Quando o professor faz isso, ele está criando a possibilidade de surgir um opositor para aquele que foi dado a liderança pelo professor. Então, eu acho que uma palavra que eu vejo assim que precisaria estar impressa no coração do professor seria acolhimento, permissão. Então, estimular que isso aconteça, que as pessoas possam se movimentar, mais espaço de movimentação, significa mais papéis. Agora eu estou na liderança, depois eu estou ouvindo colaborador, depois eu estou... É a dinâmica propriamente dita, né, no relacionamento. Sim. O caso é que o aluno, o grupo de alunos, vai esperar, por isso o contrato inicial eu acho que é importante, vai esperar que o professor, o grupo de alunos testa o professor. Ele testa. E se o professor está atento a esse teste, ele vai junto com o aluno. Se ele tenta parar esse teste, o grupo é mais forte. O grupo é bem mais forte. Tem professores que têm um belo clima, uma bela relação com um grupo de alunos,
e não consegue ter a mesma relação com outro grupo de alunos. Alguma coisa aconteceu ali naquela relação que minou. Respondeu. Eu estava em mente aqui um caso de um neto meu, que é bem típico, assim. Ele era líder de classe, o melhor nota e tudo mais. Um dia eu estava ensinando para um colega, a professora entrou e exigiu que ele fosse para o lugar dele. E aconteceu um problema grave ali entre os dois e praticamente ele insinuou que a professora não estava ensinando direito e que por isso é que ele estava obrigado, um pouco distinto, né? Mas criou uma situação e os alunos tomaram o lado dele. Eu fui chamado, ele morava comigo, fui chamado e confabulei com a professora e disse, olha, ele já me disse que está arrependido, que ele não quer ser capitão de motim, mas ele quer pedir desculpas na sala de coisa. Eu falei, a senhora não faça isso. A senhora é professora, sabe muito mais do que eu. Então, arranje uma situação para que isso aconteça em classe, para transformá-lo de um líder negativo num líder positivo. E ela fez, foi uma maravilha. Teve choro e tudo. Eu não estava presente, mas disse que teve abraço, palmas e tudo mais. Eu vivi uma situação semelhante com a minha filha e ela foi convidada a se retirar da escola, porque ela era representante da turma e se colocou na defesa de uma coleguinha diante de uma atitude um pouco grosseira da professora. E aí eu fui chamado também pelo diretor da escola, né, junto com a professora, e conversamos ali. Ela disse que ela não podia ameaçar a minha autoridade. A professora disse para minha filha, que tinha 13 anos na época. Ela não podia ameaçar a minha autoridade. Aí eu disse, olha, eu aceito o pedido que ela saia da escola. Eu não quero que ela fique nessa escola. Que professor que precisa dizer isso? Se a autoridade é ameaçada, não pode. Não quero que ensine minha filha. Então as mães entram no WhatsApp lá, nos seus grupos, para saber dos seus filhos, ficar bem orientados. E o que está acontecendo? Está tirando também bastante a personalidade do próprio filho, porque elas se comunicam, às vezes agressivamente, e eu fico notando lá, minhas duas filhas em grupo, uma é brava, a outra até que tenta amenizar. Mas eu fico falando assim, coitado desse professor. Ele está no meio de grupos de alunos, né? Às vezes uma sala não tem só um grupo, tem que ter 2, 3, e mais o grupo de mães que o professor tem que enfrentar. Então, eu falei assim, puxa, cada vez está ficando mais difícil a gente dominar uma sala de aula, como a gente sabe que tudo que tem dentro de uma sala de aula, as suas facilidades e as suas dificuldades. Eu acho que sim. Fica mais difícil quando o professor não está atento ao contrato, quando ele não estabelece uma boa relação, uma relação com os alunos, quando ele se preocupa somente com a tarefa, quando ele tem preocupação em manter a sua autoridade. Eu penso que o professor não pode ser amigo dos alunos, ele tem que ser professor. É isso. Então, quando ele quer ser amigo dos professores, ele perde a autoridade. Exercitar autoridade não é ser autoritário. E o grupo de alunos precisa de alguém que exerça autoridade. Precisa, são jovens, eles precisam que alguém diga, ok, vai. Isso faz parte da juventude. Não de uma forma autoritária. Mas quando o professor perde essa autoridade, entra a mãe, entra pai, entra aluno dizendo, eu estou pagando para ti, eu pago o teu salário. Aí... Mas eu acho que isso acontece quando não é feito esse contrato de relação. Agora, o que acontece, o que eu percebo, porque hoje eu só dou aula particular para alunos que não conseguem acompanhar a classe. Então, em diversas escolas, né, escolas particulares e públicas, e por incrível que pareça, eu recebo mais alunos de escolas particulares. Cada colégio faz a adaptação de um tipo de apostila, de curso. E as apostilas, elas vêm prontinhas, lindas, maravilhosas, conteúdos maravilhosos, tudo. Só que tem que encerrar aquela apostila
em determinado tempo para fazer as avaliações. Então, não está havendo o tempo da fixação. Então, os grupos ficam apavorados, os alunos ficam apavorados, as mães descabelam. Porque, quando chega a prova, eles não conseguiram entender o que eles têm que estudar, o que eles têm que fazer. Então, eu fico preocupada com essa rapidez da matéria passada, né? E não tem fixação. É impressionante. Eu fico assustado com essa falta de fixação. Resolveria muita coisa dentro de uma sala de aula. Porque o aluno tem que sair da sala de aula, na minha opinião, sabendo a matéria dada no dia. Eu acho que nesse ponto aí, eu acho que nem tem um grupo funcionando, né? É uma escola querendo que uma tarefa seja atendida e os professores têm que seguir atrás. Então, eu acho que vamos questionar aí onde é que está a educação nesse processo todo, né? Mas quando tem uma relação professor-aluno, pode ser rico, gente, pode ser rico. Quem de nós aqui não lembra de bons professores, de bons colegas, de bom clima, de bom ambiente? Então, isso é para a vida que a gente leva, né? Então, o gosto do estudar a gente aprende na escola, não tem em outro lugar. E o gosto de estudar está no gosto de lecionar, está no gosto de ensinar. Eu até hoje lembro do nome da minha professora do primário, Dona Ruth. Então, tem um livro da Fanny Abramovich, não sei se vocês lembram, conhecem? Meu professor preferido. Moacir Scliar, Fanny Abramovich, Ney Lisboa, um grupo de gaúchos lá que vale a pena ler. E qual é a característica? Professores humanos. Professores humanos. Eu quero contribuir, você estava falando, contando essa experiência que eu achei magnífica, porque hoje um dos grandes problemas que nós enfrentamos na sala de aula é a questão do domínio, né? Um dos problemas é essa questão que você está colocando, a falta de um contrato, a combinação de normas com as crianças, porque quando as crianças participam da elaboração, eles mesmos vão contribuindo e colocando as regras, a gente observa que realmente existe um equilíbrio em sala de aula. Um outro problema também da indisciplina é a falta da organização pedagógica do professor. Os momentos, as atividades, os materiais que vai utilizar. Sempre o professor tem esse planejamento da praxe dele na sala de aula. Então, eu lembrei de um texto que é muito importante também, é o texto da professora Madalena Freire. É um texto que chama O Grupo. Você conhece? Isso. Então, esse texto ela começa nos orientando, mostrando que o professor, em primeiro lugar, ela tem que reconhecer a identidade do grupo e ela vai ter que despertar a vontade do aluno, porque enquanto os alunos não tiver essa motivação da vontade para a elaboração, para a leitura, eles vão dar problema. Então, o grande desafio é despertar essa vontade em primeiro lugar, né? Mas é muito bom estar ouvindo isso. Aí até perguntar, você vai oferecer alguma referência? A referência é grupo, é o estudo da dinâmica dos grupos, né? Então, vocês vão encontrar, sobre a sala de aula especificamente, não. Sim. Né? Mas grupo, por exemplo, esse processo de liderança é Bion, Wilfred Bion, é um psicanalista inglês, né, já falecido. A questão de posições de papéis é Kurt Lewin. Espaço geográfico, espaço psicológico é Kurt Lewin. O contrato é Mauro Nogueira de Oliveira. Né? Mas existe contrato psicológico. Eu só peguei o termo contrato psicológico e associei ao espaço geográfico. Né? Então, mas é grupo. Obrigada e parabéns. Obrigado. Oi, boa tarde. Só fazer um comentário. Eu sou professora da rede pública há muito tempo, e trabalhei por opção com a moçadinha
é adolescente. Sou professora de Física e Ciência da Rede Pública Municipal de São Paulo. E uma coisa que você está falando que eu acho primordial. Você entra numa classe, às vezes, em que está um pandemônio. Aí você tem que saber o que é esse pandemônio. Eu tinha vários pandemônios nas minhas salas. Porque o interessante é justamente isso. É você dar uma ideia. É você lançar uma semente e deixar que ele faça. E é esse o grande, eu acho que é a grande coisa, que é justamente o contrato que você faz. Tipo, nós estamos aqui, nós vamos descobrir alguma coisa. Mas uma coisa que eu nunca deixei de falar para eles, que é assim, nós vamos estabelecer normas, nossas normas. E a cada sala que você entra, que na escola pública você tem várias turmas, né? Em cada uma delas você acaba tendo uma atitude completamente diferente. E aulas diferentes e conteúdos diferentes que você vai utilizando. Então, o que falta, eu acho que ainda está faltando na nossa educação, é justamente o que ela falou. É um preparo mesmo de um planejamento do professor naquele momento. Você não tem um plano que seja para todo mundo. Não é, não. A cada turminha que você está entrando, é um debate que você vai fazer e é uma nova experiência que você vai ter. E isso que eu acho interessante, essa de você observar o grupo. Ver o que ele está te dizendo. Às vezes, esse moleque está perturbando você aquele dia, ele está falando assim, peraí, ó, me enxerga, que eu também não sei alguma coisa, mas eu também sei. Então, acho que é isso que é interessante, esse contato direto que a gente tem que ter com essa moçada e que a gente está perdendo. Por uma coisa que eu acho que é da nossa sociedade, ultimamente, está acontecendo agora, no nosso momento. A gente, primeiro que o adulto esquece que foi adolescente e foi criança. Né? E uma outra coisa, a gente está deixando que eles tenham muita liberdade, muita liberdade, sem ter senso nenhum de responsabilidade. Foi como o Castelo do Verão estava falando. Eu não sabe nem arrumar sua cama, né? Nem tira o seu chinelo. E quem está carregando essa turma, essa coisa grande de si, é o professor. O professor falou para o menino, não, você não pode fazer isso, ou de repente... A maneira de ser falado, né? Não. Mas é a única pessoa que está dando não. Né? Então, isso que eu acho que essa questão do grupo depende mais da gente mesmo do que aquela moçadinha ali. A moçada está esperando ali para a gente falar alguma coisa. Eu, se algum dia eu tiver uma escola, acho que não vai acontecer, mas se eu tiver uma escola, se algum dia eu tiver uma escola, o meu sonho é, início de semestre, quais são os professores que vão trabalhar com aquela turma? Digamos, vai ter 5 professores. Aqueles 5 professores vão ficar 2 dias reunidos com aquela turma, vão se conhecer, vão fazer um contrato, vão fazer uma... Né, como é que nós vamos funcionar e tudo. E aí, então, nós vamos iniciar as aulas. Pessoal, eu vou passar agora... 2 dias, para mim, resolveria muita coisa. Eu gostaria de perguntar como é que esses conceitos se aplicam ou não se aplicam aos cursos de ensino à distância. Não se aplica. Não se aplica. Se pode ter alguma inspiração a partir desses conceitos em educação presencial ou não? Temos que criar outros conceitos. A Universidade do Texas fez uma pesquisa para ver se esses conceitos poderiam ser utilizados no ensino à distância. E a conclusão foi que não. Por isso que eu fui também enfático em dizer, não se aplica. A única coisa que pode ajudar é quando no ensino à distância existem chats em grupo. Aí sim, aí aparece o grupo funcionando. Eu tenho a possibilidade, não é do face a face, mas do face tela. Né? Mas eu vejo todos, e todos me veem. Então, há uma possibilidade. Vou dar um exemplo. No trabalho com casais, há casais que me pedem que eu trabalhe à distância também, né? Via WhatsApp, Skype e tal. A diferença é incrível quando está presencial e quando está virtual. Perde alguma coisa, tu não tem todo o não verbal, tu não tem o grupo todo se movimentando, não tem... Perde, a perda. Ok, muito obrigado para vocês, foi um prazer estar aqui, poder contribuir, e eu estou à disposição, o Fernando tem meus contatos todos aí, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado. Nosso agradecimento ao professor Mauro pela sua
brilhante colaboração ao debate que se está construindo aqui. E já passamos direto, nós tivemos um pequeno delay entre o horário que deveria ter começado o nosso evento e o que de fato começou, até em consideração a muitos que estavam para o local, se dirigindo para o local, foi necessário dar um prazo, dilatar um pouco o prazo de início. Então eu gostaria apenas de, sem prejuízo do conteúdo que será dado, pedir aos próximos palestrantes e apresentadores que procurem utilizar o poder de síntese, né, para que nós possamos concluir realmente essa fase da tarde e pedir a paciência da nossa audiência no sentido de prestigiar, ter boa vontade de prestigiar a todos que agora se revezarão aqui nas palestras que teremos. Eu já gostaria, então, de convidar o nosso próximo palestrante, que é o nosso irmão Eduardo Nunes, que vai falar sobre o tema Temas Transversos da Base Nacional Comum Curricular. Eduardo Nunes de Carvalho é membro da Sociedade Brasileira de Ubiose e sócio da Numeric Contadores, contador formado pela FEA USP e pós-graduado em Controladoria, com MBA Controller pela FIPECAF, FEA também da USP. Atua há mais de 3 décadas na área contábil, financeira e de auditoria, tendo trabalhado para empresas como KPMG, da Serveng e em outras organizações. Membro do Conselho Fiscal da ONG Liga Solidária e ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Pela Eubiose, palestrou temas éticos e meta-históricos em mais de 20 cidades entre Brasil e Portugal. Com a palavra, Eduardo Nunes. Boa tarde. A proposta do tema de hoje são temas transversais da Base Nacional Comum Curricular. A proposta desse tema é porque a gente passa até a ficar angustiado quando se fala de educação e quem não é educador, ou quem não profissionalmente não é um educador, fica mais angustiado ainda, porque não consegue ver as coisas com a facilidade que o educador visualiza alguém que está no dia a dia, né? Mas do pouco que eu vi, do que a gente idealiza, esse tema, os temas transversais, parece ser uma coisa que aproxima muito da complexidade do mundo, do que nos interessa. Então, essa foi a proposição. Vejam, quando a gente olha para o mundo, para as perspectivas, temos que mais de 2/3 dos empregos do futuro sequer existem hoje. Quer dizer, você tem uma formação técnica, sua profissão já está obsoleta, porque vai existir uma outra profissão que você sequer sabe o que é. Você tem alguma ideia, mas você não sabe exatamente o que vai ser. E aí o que se percebe? Que eu preciso de pensamento crítico, inovação, criatividade e proficiência em novas tecnologias. Mais do que isso, e isso atinge a todos nós, não somente aos estudantes, é de que eu preciso ter uma noção de aprendizado constante. Aprender constantemente as coisas. E nas escolas? Aí a gente vê um desafio aqui, que na nova escola o estudante tem que ter vez e voz. Acho que eu vi aqui falar do líder negativo, né? O líder positivo, o líder negativo. A ideia do negativo ser aquele que está apresentando críticas, na verdade é aquele que está trazendo a necessidade de adaptar a dinâmica, a forma de aprendizado, né? E aí o que cabe ao educador? Desculpa, nova realidade, temos que nos adaptar. Mas ele já está adaptado? Com certeza, mas alguns não. Na verdade, todos nós estamos num processo de adaptação desse século XXI, dessa nova era, desse novo Pramanta que estamos vivendo, né? Mas olha, onde está havendo ameaça, a gente vê uma oportunidade, porque se percebe uma criação de um círculo virtuoso. Então vamos trabalhar em cima disso. E o que tem lá fora? Eu selecionei algumas citações para que nos ajude a ponderar um pouco do porquê que se chegou nessa temática, né? O Yuval Noah Harari, ele destaca
que para você entender esse mundo novo, lidar na educação, você precisa de pensamento, trabalhar os 4 Cs, né? Que é o pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. E aí, mais para frente, ele menciona que é importante lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental. Então, percebe? Nós temos um norte aqui, é difícil, mas temos um norte. E aí o Walls fala, a ética é uma coisa difícil de se explicar. Todo mundo fala de ética, mas tem que explicar. Aí vem o professor fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, professor Henrique José de Souza, e comenta, reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral. Então, temos que ter essa ideia de reconstruir, partir do zero, do vazio, e construir algo novo, pode ser? E aí a gente vê Morin chegar a uma conclusão brilhante, que o homem, na verdade, ele é um homo sapiens, sapiens demens. Ou seja, vocês acham que o homem é racional? Não. Você acha que existe um homem 100% racional? Existe, o computador. E mesmo assim você tem que pôr num congelador, num sistema de resfriamento, porque estoura de tanto que esquenta, né? O processador, né? Ou seja, temos um pouco de descomedidos, de loucos, então temos que lidar com a diversidade do ser humano. Isso é importante, né? E vem o Gadotti e fala, educar significa formar para a autonomia. Isso tudo é para aquecer o tema central. Aí Morin comenta um pouco mais. Na verdade, ele foi comissionado para apresentar uma proposta educacional para o início do século XXI. E olha como ele apresentou isso na União Europeia. Combater as cegueiras do conhecimento, identificar princípios do conhecimento pertinente, ensinar a condição humana, ou seja, olha como é difícil isso e como temos que ter uma visão diferenciada, né? Ensinar a identidade terrena, enfrentar as incertezas, porque estamos numa transformação constante, né? Ensinar a compreensão, precisamos compreender as coisas e propagar a ética do gênero humano. Então, avançando para isso, aí sim a gente chega com uma reforma educacional que vários países estão promovendo, inclusive o Brasil, e você vê que o MEC define os temas transversais como aqueles temas que são voltados para a compreensão e para a construção de uma realidade social e dos direitos e responsabilidades, relacionados com a vida pessoal e coletiva e com a afirmação do princípio de participação política. Opa, então agora nós vamos falar de política, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de sociedade, certo? E isso virou lei. Está lá, Lei das Diretrizes de Base, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o currículo, ou seja, formar o jovem para a cidadania e para o trabalho tem base legal. E o que tem de principais características para isso? E olha que legal, isso não está só no Brasil, se a gente acha que é só coisa nossa, essa referência que eu encontrei provavelmente foi de uma escola argentina, né? Em que ele define que os temas transversais é interdisciplinar, aborda os desafios éticos e sociais, e o estudante ele é partícipe, ou seja, nós não estamos falando de um estudante passivo, o professor vai passar tudo mastigado, resolvido para ele. Ele é partícipe. Por quê? Porque hoje qualquer um com o seu aplicativo consegue derrubar um professor que fala alguma besteira, gente. Você usa o Google e já pesquisa as coisas. Então, a dinâmica muda, o volume das informações, as informações se tornaram mais acessíveis. E ao ficar mais acessíveis, a dinâmica educacional muda. Na verdade, eu não estou falando somente a dinâmica educacional, estou falando a nossa vida como um todo. Todo o entorno muda. As relações do trabalho mudam, a forma de se comunicar com os colegas mudam e por aí vai, né? Então, esses temas contemporâneos, eles têm que abordar as diversas dimensões do ser humano. Então, é uma ligação entre os componentes curriculares de forma integrada. Então, é possível eu me integrar matemática com português? É possível? E com história? Então, tá aí. Se tem um tema que eu consigo associar tudo, e o nosso próximo palestrante vai falar sobre educação financeira. Eu consigo associar a educação financeira com português, consigo associar com história, consigo associar com geografia e, claro, com matemática, né? Então,
a conexão com situações vivenciadas pelos estudantes é um outro diferencial. No momento que você coloca um cenário em que você associa temas do momento e temas que aquele estudante está vivendo, ele vai ter um percentual de retenção de aprendizado e de pertencimento àquela questão muito maior. Vocês concordam comigo que hoje falar sobre o vazamento de óleo vai ser uma coisa que vai envolver muito mais as pessoas do que se fosse há 10 anos? Aliás, se fosse no ano passado. Se eu fosse falar da Amazônia Azul, talvez não geraria interesse nenhum, né? Então, essa é uma oportunidade. Está lá nos jornais, vamos aproveitar esse tema e levar para a escola, levar para o debate. Por quê? Porque as pessoas se sentem mais. Houve um problema de um acidente, um incêndio, um prédio desabou. O que acontece com o pessoal que está no entorno? As pessoas vão estar mais tocadas e mais sensíveis e mais atentas à temática, né? E um aspecto importante que está previsto na lei é você respeitar as características regionais, culturais. Ou seja, eu tenho que respeitar o meu entorno. Não adianta vir com os chamados enlatados. Eu trouxe uma solução de São Paulo para aqui no Nordeste. Calma, vamos adaptar e vice-versa. Temos que ver as coisas, como elas são, né? Ok, gente. Então, quais são os temas contemporâneos aqui? Tem o meio ambiente, educação ambiental, educação para o consumo. Eu tenho ciência e tecnologia. Eu tenho economia, onde eu trabalho com educação financeira, mais uma vez o próximo tema. Educação fiscal, trabalho. Educação fiscal, sim, educação fiscal. Eu, como auditor, afirmo, educação fiscal é uma conquista, esse tema está aqui, porque temos que ter noção da importância dos impostos, ter consciência de pagar os impostos e fazer as coisas acontecerem no governo. Multiculturalismo, diversidade cultural, educação para a valorização das multiculturalidades, né? E também a questão das matrizes históricas e culturais brasileiras. Temos que conhecer a nossa história. Não viemos aqui, a temática anterior, na parte da manhã, comentar, o brasileiro não conhece grandes personalidades que passaram em seu país. Está na hora da gente rever isso, né? E saúde? Temos a questão de saúde, educação alimentar e nutricional, ou seja, prevenir é melhor que remediar. As pessoas, quando começam a desenvolver hábitos saudáveis, as coisas começam a se mostrar com uma maior qualidade de vida. E a cidadania e o civismo é o sexto tema contemporâneo e transversal. Aí vem vida familiar, educação para o trânsito. Hoje estamos aqui na casa da Polícia Rodoviária Federal e sabemos o quanto que é importante a prevenção, a direção defensiva, as pessoas respeitarem as regras de trânsito. Ou seja, se você quer ser considerado uma pessoa civilizada, não é suficiente. Nós precisamos de uma comunidade, de um entorno, de um país civilizado, ou seja, de pessoas que respeitem as leis de trânsito, né? E a educação é sua chave, né? Direitos humanos, criança, adolescente, e o processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Momento oportuno. O país está envelhecendo. Estão nascendo menos pessoas do que nasciam há 2 gerações atrás. O país envelhecendo significa ganho de qualidade, ganho de experiência, e agora falando do trânsito, menores acidentes de trânsito, porque as pessoas são mais experientes. Mas as pessoas de experiência têm que ter sua qualidade de vida, então é importante abordar esse tema, né? E num resumo aqui, qual seria o papel da escola? Facilitar, fomentar e integrar as ações de modo contextualizado. Como eu falei, existe todo um desenho aqui, já constando nos parâmetros curriculares nacionais, um plano nacional de educação. Tem coisas a serem melhoradas, é claro, mas muita coisa já está lá definida. É só tocar o barco. Então vamos seguir em frente, né? E onde entra a questão da urgência nacional, se isso é um plano de tanto longo prazo? A urgência é essa angústia nossa pela educação ser destravada no país. Então, o que acontece? Existem assuntos intensamente vividos pelo estudante, pela comunidade, pela sociedade. Então, pega esses temas e põe. Aproveita que está na atenção das pessoas. Leve esse tema para todos aprenderem na escola. Ou seja, percebe que é uma coisa a ser construída, né? Então, coordenação, algo que faça isso acontecer, né? Ou seja, esses temas têm que ter um eixo unificador, coordenador com todas as temáticas, com o primeiro, o último ano, os professores, a reunião
entre os elaboradores. E dessa atitude coordenada, você começa a perceber, assim, que você pode, sim, trabalhar a transversalidade dos temas, né? Mais do que isso, você pode explorar isso para tocar o corpo, a alma e o espírito do estudante. Nós vimos aqui o deputado Castelo Branco falar das atividades do camping, né? E não trabalha o corpo? Na escola, teatro, templo? Está sendo trabalhado nisso, né? Eu ia comentar aqui que essa obra está em exposição aí na Caixa Cultural, então pode assistir, que o Rafael Silveira e a Flávia Tiberê que desenvolveram essa obra, circunjecturas. Está lá na Caixa Cultural e veja, mantenha a mente aberta, tenha o coração na mente, né? Usa o racional para agir, mas usa a emoção para definir as coisas, né? E aqui eu tomei a liberdade de apresentar a foto de um irmão da eubiose e também o educador que não pôde estar presente, mas eu não podia deixar de dar essa homenagem a ele, né? O professor Disseu Moreira. O professor Disseu Moreira esteve, nesse mês mesmo, apresentando uma aula lá na Moca, em São Paulo, e ele comentou sobre a Declaração de Veneza, de 1986, em que aponta que a tradição espiritual é também algo importante na formação do ser humano. E, obviamente, nós estamos falando isso no sentido ecumênico, não tem imposição religiosa nenhuma, mas aquele pensamento espiritual, aquele pensamento de que existe algo além, é fundamental para todos, né? E na nossa escola, na iniciática, na eubiose, houve um primeiro congresso realizado em 1994, no convento de Arrábida, em que foi descrita uma carta de transdisciplinaridade, ou seja, já naqueles tempos já se falava na importância de ter algo transdisciplinar, né? Abordando sobre a questão da espiritualidade na educação. E depois retomou isso em 88. Gente, o tempo eu sei que é curto, não é isso? Então, o que eu quero levar para vocês? Mais uma vez, vocês perceberam que eu não sou educador, não sou professor que está de segunda a sexta dando aula para os alunos. Mas sim, eu dou aula, sim, ministro palestras, sim, já deparei com turmas indisciplinadas. Em alguns casos é na porrada que resolve, mas na maioria dos casos é no diálogo, é na compreensão, na comunicação. Porrada, só para entender, foi um professor que flagrou eu dormindo, e uns 5 alunos dormindo, ele fez assim. Soltou o painel de madeira, fez um barulho de porrada, assim, pá! Aí todo mundo acordou e falou, agora vocês estão prestando atenção na aula. Bom, gente, então, qual é a minha consideração final? Primeiro, esse tema é uma conquista da sociedade. De muito tempo e conectada com o mundo. Ela é uma ferramenta útil para o preparo da nação e do povo ao futuro. Segundo, existe base legal. Então, se vão falar que são os políticos, eu vou dar uma notícia para vocês. Os políticos já fizeram a parte dele, pelo menos a parte legislativa já fez as leis. Ah, mas tem que melhorar as leis. Tudo bem, tem que melhorar as leis, mas mais uma vez, não é só eles, né? A sua aplicação requer um planejamento top-down, de cima para baixo. O que é de cima para baixo? Imposição? Não. Essa coordenação, se não partir da Secretaria de Educação, se não partir do diretor da educação, da escola, o diretor da escola, e os professores não se reunirem, ficar só na iniciativa de um ou outro professor, funciona? Funciona na sua extensão, ou seja, parcialmente. Se eu ter uma ação coordenada e integrada, aí funciona muito melhor. E o professor? Precisa de apoio, gente. Por quê? Porque o professor está preparado antes de mais nada. Só que, se você apoiá-lo, ele consegue ir além. Acho que essa é uma mensagem importante, né? Por isso, tem manuais, tem dicas, tem experiências compartilhadas na internet. Nós temos os desafios dos novos tempos, então vamos aproveitar as benesses dos novos tempos. Tem muita informação de qualidade disponibilizada na internet. É só pesquisar um pouquinho, né? Ou grupos, ou redes, é questão de achar as pessoas e os contatos. Sabe quem encontra essas pessoas? Quem procura. Então, por isso que quando tem um comercial de uma escola educacional que fala justamente isso, essas perguntas que movem o mundo, então quando você tem um comando, você vai atrás e consegue. Da nossa parte, que muito me animou o Lessa quando me informou de várias ONGs que estarão no evento,
era esse meu desejo principal. Particularmente, queremos levar ao sul de Minas, queremos levar ao Roncador, queremos levar à região de Itaparica, a região do Recôncavo da Bahia, organizações profissionais voluntários que possam apoiar o processo educacional. Então, também fica a dica para todo o Brasil. Há organizações de profissionais voluntários que querem apoiar esse processo. E aqui fica a nossa recomendação, pelo menos a minha, mas acredito que muitos vão concordar, que a espiritualidade também faça parte desses temas transversais. Não é oficial, mas fica a nossa recomendação. Gente, o tempo é curto, não sei se eu estourei. Então, é isto. E enquanto vocês vão... Se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, só no próximo slide tem... Só para deixar assim, porque alguém me deu um puxão de orelha, não vamos falar de meio ambiente, então vou deixar aí para ler. Eu não vou falar de meio ambiente, mas vou deixar aí. Quem quiser ler. Então, pessoal, estou aberto à disposição de perguntas, participações. Sim, Terezinha. Infelizmente, os temas transversais não vão ser usados, a não ser a questão do meio ambiente, ele é obrigatório, e os instrumentos de avaliação do MEC para avaliar um curso passa por essa questão dos temas, da questão do meio ambiente. Um outro tema que é avaliado é a questão da diversidade, envolvendo as questões das relações étnico-raciais e a questão indígena, que também são temas obrigatórios, independente se nosso município tem índio, tem comunidades afrodescendentes ou não, esse é um tema obrigatório para o nosso país. E o restante está parado. E agora, com a força da BNCC, ela recuperou algum desses temas e outros não. Então, o consumo, que é uma parte importante, como você falou, a questão da educação financeira, isso está longe dos bancos escolares, né? É uma coisa necessária. São poucas escolas que têm algum trabalho em cima disso, muito poucas escolas. Nós temos, então, várias oportunidades. Várias oportunidades. Agora, a tecnologia está sendo bastante trabalhada, e a questão do espectro autista, que também entra na questão das pessoas com deficiências e portadoras de algumas intelectualidades, mas o espectro autista veio com força. Então, desde a educação infantil, estão se trabalhando isso com as crianças. Mesmo porque hoje a educação ela exige essa questão da inclusão, mesmo das crianças portadoras de alguma deficiência, na sala de aula normal. Então, o trabalho de conscientização com as crianças e com os professores do acolhimento, isso está sendo feito. Mas os demais temas não estão sendo trabalhados, os temas transversais foram esquecidos nas prateleiras da biblioteca, está lá aquele horror, ninguém mexe, ninguém usa mais. Não sei se estou falando a realidade do meu estado. Eu sou avaliadora nacional e eu viajo o país todo, exceto o meu estado, para avaliar os cursos de licenciaturas, que formam a educação básica, né? E eu tenho conhecimento disso, porque meu objeto de análise são os projetos pedagógicos desses cursos. Então, infelizmente, são temas emergenciais para o nosso país, mas eles estão praticamente esquecidos no trabalho do professor. Salvo se tem experiência aqui, no Distrito Federal, se em São Paulo, está sendo usado. Foi muito forte. Hoje, não mais. Em relação a São Paulo, no Estado, não sei, eu tenho pouco acesso, mas a Prefeitura de São Paulo faz um trabalho muito legal. Inclusive, tem vários projetos, muita coisa as pessoas não conhecem, desconhecem mesmo, e aquela história, não é público, é ruim, não. A Prefeitura de São Paulo, eu já estou fora, eu sou aposentada, tá? Não estou fazendo propaganda, não. Sempre teve essa mobilidade. Os professores de São Paulo, da Prefeitura, eles têm hábito de trabalhar com projetos há muito tempo. Então, tem várias coisas. E interessante, que nem a gente discutindo, tem uma coisa que atrapalha o professor em relação aos temas transversais. Se o professor vai falar do caso de economia, de educação econômica,
não tem ainda essa habilidade. Ele vai precisar de um profissional que vá lá, tipo, dar uma dica para ele, porque a gente não tem. Mas eu acho muito importante a sua abordagem. E até quando você subiu que ler o seu currículo, eu falei, nossa, que bacana, um cara da economia preocupado com os temas transversais. Parabéns. A gente, como contador, fica muito preocupado com isso, especialmente na hora de fazer a declaração de imposto de renda e ver como as pessoas, entre março e abril de todo ano, que eu percebo como as pessoas não tiveram um bom planejamento financeiro. Por isso, mais uma vez, valorizar o próximo tema, ver assim, é impressionante a gente ficar desde a infância reclamando do mundo, falando, o Brasil é um país de pobres, somos pobres, não vamos crescer. Quer uma notícia? Primeiro, o país cresceu. Segundo, se desenvolveu. Terceiro, é um país rico, sempre foi. E quarto, olha que legal, você começou a ganhar dinheiro, só que você não se preparou, então está pagando mais imposto de renda, porque não tem essa consciência. Aí pior, paga mais imposto de renda, mas reclama de pagar imposto, porque não entende a importância de se recolher impostos no país. Então, e daí de mentiras e mais mentiras, de falsos conceitos, a gente vê uma geração de pessoas com a visão distorcida. Então, atacar a educação, incluir isso na educação de base, é fundamental. A mesma coisa, a gente fala aí do uso de anticoncepcional, por exemplo. Resolve alguns problemas, sim, mas as meninas que usam anticoncepcional têm ideia dos efeitos colaterais? Percebem isso? Será que só usar anticoncepcional resolve os problemas da vida? Veja os efeitos colaterais. São danosos, danosos. E o único jeito de eu trabalhar com isso está ali, saúde. Trabalhar a prevenção de saúde. Sem falar na alimentação. Quanto mais equilibrada, cumprir lá o triângulo da alimentação, melhor, né? Então, é isso. Então, ser mais pessoas mais cívicas. E cívicas, elas são mais completas, elas realmente trabalham melhor a consciência. E a eubiose propõe, como sou a escola iniciática, ajudar as pessoas que a integram a sair dessa vida matéria para a vida consciência. Ganhar consciência, porque a consciência é que vai transformar o mundo. O mundo está ficando etéreo, então que trabalhemos essa eteriedade do mundo. Nos sutilizemos também, né? É isso, gente, então. Agradecimento aqui. E já vamos diretamente para o nosso próximo convidado da tarde de hoje, que é Guilherme do Prado. Ele vai nos falar do case do projeto Bem Gasto de educação financeira. Guilherme Prado é empreendedor social, presidente da ONG de Educação Financeira Bem Gasto, membro da Brasa Alumni e embaixador, Associação dos Brasileiros que Estudam no Exterior. Bem Gasto. O Bem Gasto é um projeto sem fins lucrativos que visa a educação básica de fundamentos de educação financeira para crianças, jovens e adultos. Sua missão é mudar o mundo através da educação financeira, visando o fornecimento de ferramentas para a sociedade administrar melhor a sua renda e fazer o uso do seu dinheiro de forma consciente. Convidamos, então, Guilherme do Prado para a sua explanação. Boa noite a todos. Eu vou ser bem breve também, aí, dado o nosso tempo. Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência pessoal e o porquê que eu faço educação financeira nas comunidades e o porquê que eu me envolvi nesse projeto. E isso tem me proporcionado tanto um crescimento pessoal, profissional e também o desenvolvimento na sociedade. Eu formei em contábeis nos Estados Unidos em 2018 e voltei para o Brasil. Eu me formei em 2015 e voltei em 2016. 2016. E comecei a trabalhar no mercado financeiro e comecei a perceber que
muitas pessoas elas não tinham a mínima ideia do que é educação financeira. E isso começou a me intrigar bastante, e comecei a também sentir a necessidade de retribuir o que eu aprendi no exterior com as pessoas. E eu não sabia como, né? E com essa busca, eu me envolvi com outros projetos sociais, até que eu achei um projeto que nasceu no INSPER, que era uma organização estudantil até então, que é o Bem Gasto. O projeto hoje tem média de 40 voluntários, e a gente dá educação financeira nas comunidades, como eu disse. Então a gente faz parcerias, uma delas é a Eubiose, a gente faz as palestras, né? Então a gente forma os professores para que eles possam dar educação financeira. Mas além disso, eu comecei a perceber que, num espectro maior, nós temos hoje cerca de 63 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil. É o tamanho da população italiana. E a gente tem vários problemas. Um deles, eu acho que o pior deles, é o comportamental. As pessoas, elas não sabem lidar com dinheiro. Então, a primeira pergunta que eu faço para eles quando estão em sala de aula, quando eu abordo um grupo de jovens ou qualquer outra instituição nas comunidades, eu falo o que é qualidade de vida e o que é padrão de vida. Isso deixa muita gente, porque você pode ter um carro e ele está em busca e apreensão na casa do seu vizinho. Isso é qualidade de vida ou isso é padrão de vida? Você está tentando mostrar que você tem um padrão de vida, só que você não pode sustentar ele. Qualidade de vida é quando você tem 2 salários mínimos, mas você tem as suas contas em dia e pode, no mínimo, ter aí, fazer uma reserva financeira de R$100 por mês e no final do ano você poder fazer uma viagem. Isso é qualidade de vida. Então, é essa noção que o brasileiro não tem. E como o palestrante anterior disse, com o aumento nos últimos 25 anos, com a estabilização da nossa moeda, o real, e o aumento do crédito na praça, as pessoas não souberam lidar com isso muito bem. E isso gerou um problema social muito grande. Então, é exatamente isso que a gente tenta, de uma forma, digamos, simples e objetiva, né, tratar. Né? Só que o problema aqui é um pouquinho, como a professora aqui disse, existe sim esforços de educação financeira, o Comitê Nacional de Educação Financeira é forte, ele é formado pela FEBRABAN, o Ministério da Economia, o Ministério da Educação, entre outras organizações. Tem feito um trabalho muito forte no estado do Tocantins, no Rio Grande do Sul, em Roraima, mas ainda é muito pouco com a extensão brasileira, ou a quantidade de pessoas que a gente ainda precisa impactar. Além de tudo isso, como eu estava dizendo, por ser um problema cultural, na década de 80 e antes até, com a superinflação, as pessoas elas tinham a necessidade de comprar bens. Então elas precisavam comprar uma casa, precisavam comprar um carro para poder, com que aquele dinheiro, vamos dizer, aquele esforço de trabalho deles não passasse em vão, né? Porque a superinflação fazia com que o dinheiro não valesse nada no próximo dia. E isso também, aliado com outros problemas culturais, não digo problema, mas eu acho que da nossa cultura, diria, não posso dizer que é um problema isso, mas é alguma coisa que o brasileiro formou durante os anos, é a questão, por exemplo, da casa própria. Ele precisa ter a casa própria, ele precisa ter o carro próprio. E hoje, inclusive, eu estava conversando com uma jornalista, fazendo uma pauta de uma matéria, eu estava falando sobre a necessidade ou não de se ter um carro na capital, por exemplo, em São Paulo. Eu sei que de cidade em cidade é muito diferente, a gente tem que fazer essa conta, mas, por exemplo, para mim, sou um jovem que estudo e trabalho na capital, não compensa eu ter um carro. Se você colocar na ponta do lápis, eu vou gastar muito mais na manutenção de um carro e ter um carro na minha garagem, vou ter o preço de depreciação e tudo mais do que apenas utilizar o Uber ou um aplicativo.
Então, essas mudanças comportamentais, o avanço da tecnologia, entre outras coisas, faz com que a gente tenha que repensar nossos hábitos e ver qual que é a melhor forma de a gente poder agir na sociedade hoje. E não porque na década de 80 era necessário você ter um carro, comprar um bem ou comprar uma casa, hoje é a mesma realidade. A mesma coisa eu digo para casa. Tem casos e casos, mas se você for comprar a primeira moradia, eu, como educador financeiro, diria que é muito importante você colocar na ponta do lápis, né? E outra coisa, um grande mito da sociedade é sobre os investimentos, né? Hoje a gente sabe que a taxa de juros vem caindo nos últimos anos, então hoje a taxa Selic está 5%, e isso faz com que o ganho da poupança ele seja muito menor, e muitas vezes as pessoas, mesmo pessoas que têm, digamos assim, fazem uma poupança de 100, 200 reais, eles têm opções no mercado muito melhores de colocar apenas na poupança. E isso pode ser em ações. E existe esse mito que a bolsa é um grande cassino. Isso não é uma verdade. Então, de novo, o meu trabalho é esse. Eu mostrar o que é padrão de vida, o que é qualidade de vida, dar os mínimos nuances do que é um planejamento financeiro, e em cima disso eu consigo falar um pouquinho de endividamento, como sair dessa dívida, ou, dependendo do público, como começar a investir, né? Então, eu acho que, como qualquer outra iniciativa ou frente de trabalho do BNCC, educação financeira é primordial, né? E o Brasil ele tem se destacando na metodologia de educação financeira nacional, mas, de novo, eu tenho mais uma outra provocação que eu acho muito importante aqui, que é o porquê eu aceitei esse convite. Eu acredito que nós vamos mudar o Brasil se ele começar da base. Se a gente começar dos nossos comportamentos e do que a gente faz como cidadão. Eu dou um exemplo muito claro do que eu estou dizendo aqui. Semana retrasada, o meu amigo, deputado federal Daniel José, e o deputado federal Ricardo Melão receberam 10 crianças da 5ª série no gabinete deles. E eles fizeram um trabalho com a professora dele sobre o uso do plástico, do copo plástico. E eles fizeram uma conta de quanto eles foi utilizado de água para na produção de cada copo plástico. E isso foi uma iniciativa dos próprios alunos na escola de utilizarem a própria garrafinha deles, com o nome deles. E com isso, eles convenceram a escola toda da escola deles de Guaratinguetá a utilizarem a canequinha deles com o nome. Não só isso, como eles mobilizaram a cidade toda, as 40 escolas municipais, estaduais, ou seja, as escolas públicas da cidade, a utilizarem a canequinha com o nome deles. E eles vieram fazer uma reivindicação para os deputados, para que eles pudessem também ajudar a implementar isso em todo o estado. Ou seja, olha a mobilização de 10 alunos de 5ª série. Logicamente, os deputados, além disso, como eu disse, de quebra, eles aprenderam como que é feita uma lei e se era necessário ou não fazer uma lei, né? Então, eles aprenderam aí um processo, um regimento que muitas vezes muitos paulistanos não saberiam ou não têm entendimento. E eles puderam ter uma vivência dentro de uma casa legislativa, né? Então, de novo, eu acredito que a sociedade civil organizada, junto com a iniciativa privada, aliada ao governo ou às instituições do governo, vão mudar o país. Mas não adianta a gente esperar apenas o governo ou os nossos deputados ou o nosso parlamento fazer alguma coisa, né? Logicamente, eles têm uma grande responsabilidade, porque a decisão deles muda muita coisa, nós sabemos disso, e não é à toa que eu tenho vários colegas que estão entrando na vida pública, porque eles sabem o poder de
mudança que isso pode ter. Eu imagino que o nosso deputado aqui presente também entende isso, que ele vem fazendo esse trabalho tão lindo, né? E ele entendeu isso, por isso que ele entrou na vida pública, que o impacto dele é muito maior quando ele entra na vida pública. Mas, de novo, a sociedade civil organizada é quem vai mudar o nosso país. E é isso. Eu agradeço aí. Eu fui breve, eu não fiz apresentação, mas foi de propósito por causa do nosso tempo. Eu acho que seria muito mais impactante eu falar isso. Para quem quiser me seguir no Instagram é Gui Prado 08. E meu telefone WhatsApp é 11 9 4745 1677. Essas são as duas melhores formas de vocês me comunicarem comigo. Qualquer coisa, vocês podem procurar aí o Fernando e a direção. Estou sempre à disposição. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A Sociedade Brasileira de Obiose agradece a presença de cada um de vocês. Deseja a todos uma boa noite, um bom retorno às suas casas, aos seus hotéis. Tenham um bom descanso. Obrigado a todos os palestrantes do dia e amanhã nos encontramos novamente. Uma ótima noite.